que vai falar sobre o STF, a pauta neoliberal em relação ao mundo do trabalho. Estarão mediando Dr. Márcio Sávio, um grande amigo, doutora Aline Cardoso, uma amiga querida que o MAT trouxe para a minha vida. Aline Cardoso, ela é a nossa diretora sociocultural do MAT e membro da Comissão Especial de Direito Sindical do AB do Rio de Janeiro. Doutora Aline, um beijo enorme, bom painel para vocês. Seja bem-vindo, doutor Grijalbo, seja bem-vinda, doutora Magda. Rafael, muito obrigada por tudo. Retribuo o carinho. Você sabe do meu respeito também por você. Tainá, outra colega que eu tenho imenso respeito. Agradeço a doutora Valdete também. Aliás, eu agradeço a cada um que já esteve por aqui hoje. Eu estou, desde antes do evento começar, assistindo atentamente a tudo. Cada minuto foi valioso, cada entidade que esteve presente hoje nesse seminário, que além de um espaço de debate, é também um momento de celebração do aniversário do MAT. E essas entidades sempre estão presentes, assim como estão presentes em cada luta diária, porque as lutas têm sido diárias. Cada painelista, cada colega que mediou o painel, eu agradeço. Foi um evento lindo. A cada ano a gente consegue abrilhantar ainda mais os seminários do MAT. Eu peço licença, primeiro, para me autodescrever. Eu sou negra, tenho cabelo um pouco abaixo do ombro, estou usando uma blusa vermelha e não foi por acaso, ela foi escolhida de propósito. Eu estou hoje no quarto da minha filha, tem um ursinho de pelúcia ali perto do teto, daqueles bem fofinhos, e uma estante de livros. Eu vou pedir licença, assim, eu estou no quarto da minha filha, né? Portanto, sou mãe, e eu vou pedir licença, porque uma das falas me tocou hoje. Não foi uma só, mas talvez ela tenha me tocado mais e por razões além daquelas que passaram por aqui, né? Eu queria falar da professora Natalina Lourenço, que esteve no painel 4, e foi muito engraçado quando ela falou que, quando ela é convidada, ela já teve mais de uma vez aqui conosco, já nos prestigiou mais de uma vez, e foi muito engraçado quando ela falou que cada vez que ela é chamada, ela fica preocupada de vir aqui falar. Veja você. A professora, secretária nacional de combate ao racismo, uma cientista social, mas, sobretudo, uma professora. E aqui também eu presto minhas homenagens à professora Magda, ao professor Sávio, porque, como mãe, eu tenho ouvido bastante né? Parece que os professores, essa classe trabalhadora, não está trabalhando. Eu acho que minha conexão está ficando ruim, gente. Está avisando aqui, tá picotando? Voltou, Aline. Voltou? Então, professora Natalina, e todos os professores, mas na sua pessoa eu vou lhe dizer, eu sou de uma época onde eu me levantava a cada aula que começava. O professor não entrava em sala sem que todos os alunos estivessem de pé em silêncio, para que ele começasse sua aula. E eu vou lhe dizer, professora, a Natalina, cada vez que a senhora aceita um convite, feche o seu olho, que eu vou autodescrever como cada um de nós fica. Nós ficamos de pé, aguardando a senhora iniciar a sua fala. Bom,
sem mais delongas, até para não atrasar o próximo painel, eu vou apresentar o meu colega de mediação e os painelistas, na ordem de suas falas. A fala é de 20 minutos para cada painelista. Eu vou começar com Márcio Sávio Lobato, que é o outro mediador desse painel, a quem eu ouso chamar de amigo. Ele é advogado, professor, mestre, doutor em Direito Constitucional, diretor de Relações Institucionais do MAT, vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais, CNDS, do Conselho Federal da OAB. É pós-doutor também, né, Matheus? Em seguida, iniciando a fala, será a professora Magda Biavaschi, desembargadora aposentada TRT4, professora, mestre, doutora e pós-doutora, integrante do GT Mundos do Trabalho, do CESIT, da AJD e da ABJD. Muito bem-vinda, muito obrigada. E o que vai encerrar nosso painel é o Dr. Grijalbo Coutinho, desembargador do TRT10, já esteve conosco aqui também, mestre e doutor pela UFMG. Mais uma vez, muito obrigada. Dou a palavra à doutora Magda. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Ok, não estava conseguindo abrir meu microfone, né? Boa tarde, é uma grande satisfação poder estar aqui. Eu aceitei esse convite sem pestanejar e ele me chegou pelas mãos do Márcio Sávio Lobato, meu querido amigo, integrante do MAT, que é esse movimento da advocacia trabalhista independente e que está organizando esse evento com tantas mesas e com tanta preocupação e com tão boa organização. Então, é uma satisfação poder estar aqui com vocês pelas mãos do Sávio e com a coordenação da Aline, mas é um prazer especial e muito desafiador, né, estar aqui na mesa com o meu colega Grijalbo, né, dividindo esta mesa. Grijalbo, que foi o meu chefe na Ana Matra e que construiu, né, Grijalbo, num outro momento, quando se pensava, a partir do Banco Mundial, de mestrados profissionalizantes para, nos nichos onde havia progressismo, fazer esses mestrados para mostrar para os juízes que as sentenças precisam caber na máquina de calcular. E aí, o Grijalbo, presidente da Ana Matra, naquele momento histórico, conversando conosco, encampou a ideia de fazermos mestrados antídotos a essa caminhada, mostrando que não é a máquina de calcular, né, que moldura as nossas decisões, as nossas reflexões e as nossas pesquisas, né, mas que é, sobretudo, um sistema público construído com a luta de todos e com a força dos nossos instintos, que não deixe ninguém à mercê da força bruta. Então, foi isso que a gente construiu, e para mim é um desafio sentar na mesma mesa com o querido Grijalbo para discutir um tema que está sendo muito afeto ao... Eu vou chamar de Grijalbo. Ao Grijalbo, porque, inclusive, é a tese, né? Ele começou com terceirização no mestrado e desenvolveu e aprofundou na sua tese de doutorado, e eu vou fazer um pouco de algumas referências iniciais sobre esse trabalho. Então, eu vou dividir a mesa com o Grijalbo falando alguma coisa mais introdutória para, vamos dizer assim, organizar o campo para ele chutar em gol. Tá? É mais ou menos isso, aproveitando a conversa da Várzea que a gente estava fazendo no final do outro painel. Então, agradecendo e já agradecendo os nossos ouvintes e aqueles que estão assistindo também essa mesa, a possibilidade de estar discutindo esse tema, que é o papel
e que tem sido o papel do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional, né? Formada por 11 ministros, escolhidos pelo presidente da República, indicados e sabatinado pelo Senado, e nomeados. Então, discutir esse tema e discutir o papel que o Supremo Tribunal Federal tem trilhado, tem tido num recorte específico. Eu gosto sempre de frisar que é um recorte específico, que é o tema dos direitos sociais do trabalho ou a tela pública de proteção social ao trabalho, né? Eu acho que é esse recorte que nos leva a conversar sobre o papel que tem sido do Supremo Tribunal Federal nesse cenário. Mas é importante também frisar que este papel que o Supremo Tribunal Federal tem, vamos dizer, concretizado, né, diante do tema dos direitos sociais do trabalho, ele não representa uma decisão monolítica do Supremo Tribunal Federal. Acho que isso precisa também ser bastante enfatizado. Por quê? Porque aí vai a primeira reflexão teórica que eu quero fazer com vocês. O Estado, eu tenho uma compreensão a partir de algumas reflexões teóricas do que é o Estado e do que é o Judiciário. Eu não entendo o Estado nem o Judiciário, portanto, nem o Parlamento, haja vista a decisão de anteontem, como algo monolítico. Eu entendo que, a partir de um pensador, que é o Poulantzas, mas a partir do último Poulantzas, quando ele, depois de ter brigado com Althusser, ele escreve essa obra, que é publicada depois da sua morte, que é O Estado, o Poder e o Socialismo, e ele nos presenteia com essa teorização que eu acho, ao menos para os meus alunos pesquisadores que pesquisam o Poder Judiciário e o papel do Poder Judiciário diante do avanço do neoliberalismo, vamos dizer, esse pensador ele nos traz uma reflexão muito importante, porque ele está dizendo o seguinte: o Estado não é só comitê da burguesia, pode ser. E o direito não é só arranjo das elites, pode ser. Né? Ou seja, o que ele diz? O Estado é uma condensação material de forças. Nesse sentido, as tensões, as lutas, as hegemonias que se constituem nas sociedades em determinado momento histórico, a partir de um determinado modo de produção, a partir das relações e das hegemonias que se constituem nesse cenário, essas lutas e essas tensões, não imediatamente, porque tem as mediações do campo da política, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, mas elas se expressam no que ele chama de aparelhos de Estado. Não imediatamente. Tem a mediação, mas se expressam no que ele vai chamar de aparelhos de Estado, portanto, no Poder Judiciário. Daí, quem sabe, a partir dessa reflexão, a gente pode entender as decisões do Supremo Tribunal Federal por maioria de votos. Né? E quem sabe por aí a gente pode buscar uma caminhada transformadora, no sentido de olhar para esses nichos, olhar para essas contradições, e eu acho que o estudo do professor Grijalbo traz essa possibilidade, de olhar para ele periodiza, ele vai tipificando e periodizando, fazendo exatamente o nexo com isso que eu estou falando. Né? Então, esses nichos e essas contradições que podem ser detectadas nos votos vencidos, né, que são poucos hoje, inexpressivos do ponto de vista da decisão majoritária, mas importantes para nós olharmos para essas contradições e para esses nichos, porque, quem sabe,
nessas contradições, dessas contradições, desses nichos, nós podemos construir caminhos a serem trilhados, né? Para que, a partir dessas contradições e desses nichos, possamos construir uma caminhada superadora, tá? Ou seja, uma caminhada que busque formular novos consensos ou novas hegemonias, num sentido contra-hegemônico. E, a partir daí, nós efetivamente trilharmos para uma caminhada que é a nossa utopia igualadora, ou de busca da superação das profundas e reais desigualdades que costuram o nosso tecido social. E no campo do trabalho, no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, as profundas assimetrias históricas que até hoje estão presentes no nosso mercado de trabalho e que expressam, quem sabe, uma dualidade, né, de uma interação senhor-escravo ou de uma dialética hegeliana do senhor-escravo não superada até este momento histórico. Ao contrário, escancaradas e aprofundadas pela pandemia. Escancaradas porque a pandemia, que nesse momento histórico vai revelar, vai escancarar não só as desigualdades dos arranjos capitalistas internacionais, mas as profundas desigualdades do nosso Brasil de mil e tantas misérias, e olhando para o campo do trabalho, do nosso assimétrico mercado de trabalho. Então, a pandemia escancara isso, mas não os arranjos internacionais e as nossas assimetrias externas. Mas não só escancara, cria outras desigualdades que nos colocam no desafio de buscar superá-las. E é um desafio muito importante e que vai exigir de nós o esforço dos nossos instintos para que não fiquemos à mercê da força bruta, que é a força do capital. Então, é um pouco desta caminhada que eu vou fazer agora com vocês no meu tempo, e eu vou pedir para a Aline ou para o Sávio que, quando faltar 5 minutos para acabar minha fala, me avisem, porque quem foi juiz sempre será a majestade, Grijalva. E nós, juízes, e eu particularmente, que gostava muito de falar nos autos, quando a gente tem esses espaços maravilhosos para falar, às vezes os nossos limites ficam um pouco obnubilados. Então, por favor, quando faltar 5 minutos, me avise. Tá? Nesse sentido, eu vou aproveitar a fala da professora Valdete e vou falar de um outro jeito. Por quê? Porque a professora Valdete disse o seguinte: nunca houve no Brasil um comprometimento com os direitos sociais. E eu vou dizer o contrário. Eu vou dizer que no nosso país de mil e tantas misérias, com tantas dificuldades, e com esta elite predatória, escravocrata da Casa Grande, no nosso Brasil de mil e tantas misérias, na minha compreensão e na compreensão da casa onde eu estudo e onde eu trabalho, todos aqueles dirigentes que buscaram minimamente superar essas profundas assimetrias do mundo do trabalho e essas profundas desigualdades que costuram até hoje o nosso tecido social, aprofundadas e escancaradas pela pandemia, ou foram suicidados, ou foram quase depostos no golpe da legalidade. Se não fosse a legalidade, não teriam, em 61, né, sido vitoriosos, ou foram depostos por um golpe civil-militar, antecipado por uma passeata da família com Deus pela liberdade, ou foram, e que nos trouxe grandes marcas e grandes dificuldades, ou foram impeachmentados sem nenhum crime que autorizasse, ou foram colocados por quase 2 anos na cadeia por um lawfare que agora começa a ser desmascarado e expressado, não só internacionalmente, mas como agora também internamente,
a partir de julgamentos de juízes parciais. Então, eu acho que todos os que procuraram foram defenestrados. Por quem? Não pelos ventrílocos que estão aí, dos donos do poder, mas pelos donos do poder. Né? E quem são esses donos do poder? 0,01% dos endinheirados, que estão cada vez mais endinheirados, no momento em que a concentração de renda mais se aprofunda e a fome volta a bater de forma alarmante no Brasil, e é só ir pelas ruas da cidade que a gente observa isso. Então, esta é uma caminhada no Brasil que está sendo feita com muitas dificuldades. E todas as conquistas que foram minimamente obtidas se deram a partir da luta social. Na compreensão de que direito é luta e direito é organização. E que esta é a sua fonte material prevalente. Haja vista o que aconteceu quarta-feira na nossa vitória dos movimentos sociais e não de indivíduos, vitória de movimentos sociais, na nossa vitória obtida com o arquivamento, a rejeição da famigerada medida provisória 1045, que trazia em seu bojo programas e políticas que, se aprovada fosse, e não desistamos, e não comemoremos de per si, porque o movimento continua e o processo continua, mas se aquela medida provisória aprovada fosse, nós, radicalizando os sentidos da reforma trabalhista e de todas as medidas, todas, mesmo aquela 936 transformada em lei de conversão, todas as medidas trabalhistas para o mundo do trabalho subsequentes à reforma trabalhista de 2017, todas estariam sendo radicalizadas por essa medida provisória 1045, que nos reportaria aos primórdios do capitalismo primitivo em tempos de Putin out. Seria um retrocesso a sua aprovação. Que a força da luta dos movimentos, que nós participamos intestinamente, e nós sabemos quem estava no processo, nós participamos intestinamente, né? Mas, sobretudo, os trabalhadores, as organizações que foram para frente do Senado, que conversaram com todos os senadores, dialogaram com todos os senadores, né, num momento pandêmico. Mas houve também outros motivos, que não foram só esses, né, e que precisam ser analisados e abordados. Certamente, essa vitória se dá num momento de profunda fragilidade, né, de um governo plutocrata, homofóbico, xenófobo, neoliberal, fascista e que desrespeita toda essa caminhada na condição de ventrílocos dos verdadeiros donos do poder. Tanto é que hoje a mídia oficial está desesperada, dizendo que foi um retrocesso a não aprovação dos direitos trabalhistas que estavam no Senado. Então, é com essa reflexão que eu vou fazer essa caminhada, trazendo 3 pensadores, depois tratando do Supremo Tribunal Federal, nessa composição odierna dele, como um espaço propício a, antes da reforma, construir as fontes materiais da própria reforma, antecipando-se a ela, como o querido Grijalbo mostra na sua tese de doutorado. E, principalmente, nos temas mais caros aos trabalhadores, no tema da terceirização, das responsabilidades de quem terceiriza, no tema da aplicação das normas coletivas construídas no campo do garantismo coletivo, no tema
das horas em itinere, do tempo do trabalho, que é um tema caríssimo para o capitalismo, no tema do tempo do trabalho, portanto, das horas em itinere, e de vários outros temas que depois o Grijalbo vai especificar. Mas esse Supremo Tribunal Federal assim se comportou antes da reforma. E nós visualizávamos isso já no tempo da terceirização. Porque nós, naquele momento histórico, no Fórum Nacional Permanente em Defesa dos Trabalhadores dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, que hoje compõe uma das coordenadorias do FIDES, nesse fórum nós antevíamos isso. E estávamos tão preocupados em agosto de 2014, muito antes do impeachment da presidenta Dilma, muito antes da grande crise econômica que se instala no Brasil em 2016, mas chega ao Brasil, sobretudo, em 2015. Bem antes disso, nós antevíamos esse problema e fizemos um seminário, do qual todos aqui participamos, em Brasília, exatamente para discutir, inicialmente, o papel do Supremo Tribunal Federal e por que um recurso extraordinário de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, de forma inédita, porque essas decisões do Tribunal Superior do Trabalho dificilmente eram recorridas extraordinariamente. E se eram, não eram recebidas. Mas aquele recurso paradigmático foi recebido e tinha sido distribuído para o ministro Fux. E, recentemente, por maioria de votos, tinha sido decidido que ele seria analisado em sede de repercussão geral. E o que significa um recurso extraordinário ser analisado em sede de repercussão geral? E isso que nos alarmou. Significa trazer para o campo do nosso processo e do nosso direito algo incorporado equivocadamente, né, de outros países, né, que é a tese do precedent, dos precedentes. Então, nós teríamos teses, e essas teses seriam de cumprimento obrigatório de todos os graus de jurisdição. E nós estávamos alarmadíssimos com isso, e fizemos esse seminário. E foi um seminário histórico, em que todas as centrais sindicais estavam, o mundo do direito estava, né? Os trabalhadores estavam, a conferência inaugural foi do professor Beluso, e ele termina a conferência dele dizendo o seguinte: saiam para a rua, porque senão vocês vão se ralar, e o Brasil vai se ralar. 5 minutos, Magda. Então, eu vou fazer fazendo essas reflexões, e dizendo que este foi o sentido que, posteriormente, o Supremo Tribunal deu para os seus julgamentos. Esse julgamento se concretizou, foi criada uma tese, temos a tese 725 e várias outras tantas que obrigam o Tribunal Superior do Trabalho a julgar daquela forma. E aí, não só o Supremo foi antessala da reforma trabalhista, como, na sua composição majoritária, passou a ser o concretizador da reforma trabalhista. Reforma trabalhista essa, e assim eu vou finalizando, reforma trabalhista essa, que se dá, sobretudo, como um antídoto, artigo por artigo, às súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Súmulas essas que foram entendidas pelos verdadeiros detentores do poder como obstáculos ao livre trânsito do desejo que move o capitalismo. E que desejo é esse? E assim eu termino e leio essas 3 reflexões para vocês. E que desejo é esse que move o capitalismo? É um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. Abstrata, isso é finanças, isso quem disse foi o Marx no século XIX. É um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. Que, nesse desejo, ele tenta e busca destruir todos os obstáculos ao seu livre trânsito, e o faz onde não há diques suficientes para contê-lo. Um desses diques é o sistema público
de proteção social ao trabalho, duramente construído nesse Brasil, sistematicamente de 30, com idas e vindas, avanços e recuos, passando pela Justiça do Trabalho, passando pelo CLT, até chegarmos em 1988, quando nós elevamos os direitos dos trabalhadores à condição de sociais fundamentais e os ampliamos àqueles que até então eram excluídos do campo de proteção dos sistemas rurais e os domésticos. É esse sistema que está sendo atingido, porque ele é um obstáculo. Ele é, na realidade, um impedimento ao livre trânsito desse desejo abstrato ou de acumulação de riqueza abstrata que move o capitalismo. E, portanto, esta é a compreensão que eu quis trazer para vocês, mostrando que nesse Brasil de mil e tantas misérias, nada é um chá das 5. São conflitos muito poderosos e muito importantes que precisam ser enfrentados. Mas eles também não são inexoráveis e inevitáveis. E essa caminhada não é inexorável e inevitável. Porque, para nós, natural e inexorável, só iogurte. E assim eu me despeço, passando para o Grijalva, mas eu quero ler as 3 reflexões que eu trago para vocês, para, vamos dizer assim, dar corpo, dar sangue, né, para os nossos debates, nessa compreensão de que direito é luta, organização, e essa é a sua fonte material por excelência. Me permito ler essas 3 reflexões e assim eu me despeço agradecendo muito a possibilidade de estar aqui. Marx disse isso lá no Capital. O Capital desrespeita todos os limites da moral, da ética, da religião, da família. Todos os limites são dissolvidos, enquanto o capital celebra suas orgias. Aí tem um pensamento de 1905, de um brasileiro que escreveu Apontamentos de Direito Operário, Evaristo de Moraes. Muito atual, 1905. Apontamentos, ele dizia assim: os economistas clássicos mantêm contra a evidência de todos os fatos, no interesse do capitalismo moderno, a crença nas virtudes da liberdade do trabalho. E assim não admitem regras, nem normas legais que fixem as bases do contrato entre empregador e empregado. Eles argumentam: o homem é livre, o homem tem o direito de vender o seu trabalho pelo preço e nas condições que ele quiser. Mas na vida industrial moderna, essa liberdade só tem gerado opressão e miséria. Apontamentos de Direito Operário, Evaristo de Moraes, 1905. E, por fim, o professor Beluso, que num texto belíssimo chamado Angústias Individualistas, mostra que agora o capitalismo globalizado recrudesce a concorrência e exacerba 3 tendências que estão no seu DNA. A mercantilização de todas as esferas da vida, em suas múltiplas dimensões, a universalização da concorrência, haja vista a medida provisória 1045, numa concorrência espúria entre jovens e pais e avós desempregados, a concentração do poder econômico e do poder político. Nesse cenário, diz ele, os indivíduos livres, empresários de si próprios, convencidos da sua liberdade, entregam seu destino aos grilhões da concorrência e às ilusões da meritocracia, acomodando-se aos suplícios da exclusão e da desigualdade. Estas são as reflexões que eu queria trazer para esse momento histórico em que a velha burguesia, como diria o Rei da Vela, parece que abandona a sua velha máscara liberal. Declara-se cansada de carregar nos ombros os ideais de justiça, da humanidade, dos direitos humanos e outras tantas besteiras, e se organiza como classe, policialmente. Muito obrigada, desculpe ter passado o tempo, foi uma grande satisfação.
Bom, obrigado, Magda. Uma brilhante exposição, como sempre, né? Agradeço você ter aceitado o convite de estar aqui conosco nesse 4º ano do MAT, em que nós fazemos o 4º aniversário, e eu tenho a satisfação de estar hoje como diretor de Relações Institucionais. São reflexões importantes que você colocou e que nos traz a necessidade, o que eu venho dizendo muito da questão da necessidade de uma reconstrução, de uma luta, né? A disputa de interpretação, a luta pela interpretação. Acho que os povos indígenas têm nos dado, essas últimas semanas, um exemplo fantástico para a classe trabalhadora. Quiçá a classe trabalhadora viesse às portas do Supremo Tribunal Federal quando fosse julgar as questões sociais, o direito do trabalho, e fizesse a manifestação que os povos indígenas fazem hoje. É isso que está faltando. Não é somente greve, mas é a disputa da interpretação. Acho que é fundamental isso que você colocou, e é fundamental que nós possamos trabalhar nesse aspecto. E aí eu trago aqui, antes de passar a palavra para o nosso querido desembargador de Grijalbo, que já foi apresentado pela Aline, mas que tem uma questão que é importante dessa tese dele e que ele vai trazer essa reflexão, que, aliás, é o livro, que a tese se transformou no livro, que é A Justiça Política do Capital, a Desconstrução do Direito do Trabalho por meio de decisões judiciais, que eu recomendo efusivamente a leitura. Eu acho que todo operador do direito do trabalho, todo advogado trabalhista tem que ler esse livro para saber quais são as disputas interpretativas que nós temos que fazer. E o Grijalbo traz uma coisa interessantíssima no livro, que eu vou fazer somente um comentário, que traz reflexões como esse governo não é só governo obscurantista, neofascista, mas como a classe jurídica também permite essa desconstrução. E aí eu trago aqui um exemplo de uma pesquisa de um professor francês, o Johan Chapotot, que fez a partir do Nazi Direito, onde ele mostra como o nazismo se fortaleceu a partir do meio jurídico, ou seja, a partir de juristas autoritários, a partir de decisões judiciais que desconstruíram e fortaleceram o Nazi Direito. Então, essa pesquisa do Grijalbo precisa ser lida não só uma vez, mas 2, 3 vezes, para que a gente possa compreender que a insurgência é muito mais do que apenas manifestações, mas atos de luta e de disputa. Grijalbo, desculpa ter comido alguns tempinhos seu aí, mas passo a palavra. Eu tenho uma admiração muito grande para o desembargador Grijalbo, que é não só um desembargador, mas, antes de tudo, é um jurista, um doutor, e que vai nos trazer muita reflexão e muitos ensinamentos. Passo a palavra para você, Grijalbo. Um abraço. Obrigado, prezado, caríssimo Márcio Sávio Cavalcante Lobato, que também foi ele que me formulou o convite, a doutora Aline. Eu cumprimento, portanto, o MAT, exatamente o fazendo na pessoa do doutor Márcio e também da doutora Aline. Realmente é uma satisfação imensa ver esse movimento cada dia mais levantando bandeiras importantes e participando também do grande debate nacional em torno da defesa do direito do trabalho. Agradeço ao MAT. É a segunda vez. Acho que no encontro nacional é a primeira vez, mas fizemos em dezembro do ano passado, fizemos uma live específica para discutir juros e correção monetária, se não me engano, não é isso? Foi sua tese, Ainda ia fazer o livro. Então, de alguma forma, alguns temas eu vou, se estiver repetindo, eu peço desculpas. Pois bem, eu quero agradecer e dizer que a satisfação é minha estar aqui com a Magda, querida Magda, minha professora Magda, porque ela falou de um curso que nós levamos lá na Matra para juízes e procuradores do trabalho, servidores.
E ela foi uma das nossas professoras lá na Unicamp, no CESIT, entre os anos de 2005 e 2006. Tive a honra de ser seu aluno, mas, além de aluno em sala de aula, eu sou aluno de tudo que ela fala e escreve, porque a Magda é, para a gente, uma referência, né? Ela poderia estar confortavelmente na, na, na pesquisa, que ela não para de pesquisar, mas longe da luta social, mas ela não se satisfaz apenas com as pesquisas, ela encaminha, quando a gente verifica qual é a capacidade que ela tem de mobilizar tanta gente. Por isso mesmo eu quero cumprimentá-la, porque eu sei que isso não é a voz de uma pessoa, a ação de uma pessoa, mas sei da importância que a Magda teve para o desfecho agora dessa malvada medida provisória 1045. Magda coordenando vários movimentos sociais, assim como o MAT, assim como a Valdete, o Jorge, a Ana Matra, foram várias forças sociais que atuaram e que, ao final, denunciaram e, quando ninguém esperava, a medida provisória foi rejeitada pelo Senado, fruto da luta dos trabalhadores, mas de vários atores. Eu destaco aqui a Magda, porque eu recebi dela não sei quantas notas, ela mobilizando as redes em defesa da rejeição da medida provisória, o que, de fato, acabou acontecendo. Então, para mim, a honra é a alegria imensa, porque eu sou realmente um admirador da Magda há muitos anos. Há muitos anos, ela é uma referência. Eu digo, a gente do Sul, quando vem com força. É a Magda, é a Valdete, essas duas. Tem muita gente do Sul, mas essas duas, assim, elas sintetizam a luta da mulher juslaboralista gaúcha em momentos diferentes e, às vezes, nos mesmos momentos, e, portanto, participando de algo que a gente nunca deve arrefecer, que é a defesa dos direitos sociais. É a defesa de uma sociedade justa, é a defesa de um outro modelo. A Magda já trouxe o panorama mais interessante de uma análise geral do que ocorre na sociedade, por que não dizer na sociedade de classes. Ela trouxe um panorama, não foi uma introdução, ela realmente deixou aqui para que eu tratasse do lado mais prático, porque, estudiosa como ela é, analisa sempre todas essas questões sociais a partir de uma visão do todo, de uma visão de sociedade, de uma visão de interesses. E aí, eu apenas, na mesma perspectiva da Magda, eu apenas diria, do ponto de vista agora da história, de que implantar ou dar cumprimento ao direito do trabalho nunca foi fácil na sociedade capitalista, desde os países avançados, começando pela Inglaterra, até o Brasil. Essa é uma luta, e a Magda tratou disso de alguma forma, permanente, de tentativa de, primeiro, ou seja, o capital resiste bravamente ao reconhecimento de quaisquer direitos sociais. E, num segundo momento, ele trata de dizimar esses direitos sociais. Não à toa, o autor clássico, o grande autor das ciências sociais, referenciado por Magda, ele tratando no Capital também, Marx, tratando especificamente do parto, da dificuldade para implantar os direitos sociais, aqueles direitos mínimos do trabalho, ele dizia que aqueles direitos eram puramente nominais, aquilo era uma ficção, porque a burguesia inglesa resistia e, com apoio do Estado, dos juízes de paz, ela boicotava sistematicamente aquelas normas que dariam alguma proteção mínima às crianças, às mulheres, ao conjunto dos trabalhadores. Então, nunca foi fácil, Mártios, nós sabemos ao longo da história, tanto obter o reconhecimento do Estado capitalista de direitos do trabalho, como cumpri-los. E no Brasil não foi diferente. Desde os anos 30, anos 40, a Magda tem uma pesquisa que é uma obra clássica, que trata ali de 36, 37 a 43, sua pesquisa de doutorado na Unicamp, que mostra como é que esse processo se deu no Brasil, ou seja, enfrentando o mito da outorga, sem deixar de reconhecer a importância de personagens históricos
do Brasil, mas sempre com luta social. Todos aqueles direitos que foram reconhecidos desde a Carta de 30, desde a Constituição de 34 até a CLT em 43, houve muita luta social durante 3 décadas antes, durante todo esse processo. Nunca houve nada dado no Brasil em termos de direito do trabalho. O único direito do trabalho que interessa à burguesia é o direito repressor. É o direito que reprime a greve, é o direito que interfere na vida do trabalhador, é o direito que cesseia, que aplica justa causa. Esse direito, entre aspas, esse direito do trabalho interessa sempre à burguesia, em quaisquer momentos. Mas aqueles direitos que conferem dignidade, aqueles direitos que evitam mortes de acidentes. Porque, afinal, toda vez que a gente falar em direitos do trabalho, vamos tratar de uma perspectiva de direitos humanos, de direitos que servem para evitar mortes e mutilações. Né? Quando há um limite de jornada, não se aplica um limite de jornada à toa. Se aplica porque nós sabemos que jornadas extenuantes, intensivas, matam, dilaceram física e emocionalmente a classe trabalhadora. Então, o direito de trabalho, esses direitos eles são fundamentais. Eu não vou nem entrar na discussão de qual é o papel do direito de trabalho na sociedade, porque não daria tempo. Mas esses direitos são direitos que preservam vidas. Portanto, eles jamais serão direitos regressivos. O próprio Marx, lá no Capital, quando ele analisa essa resistência ao cumprimento do direito fabril, ele confere relevância a esses direitos. O direito para evitar acidentes, prevenção, tudo isso ele trata com importância, que eram direitos importantes. É evidente que ele trata da perspectiva revolucionária, uma perspectiva da revolução social. Mas, enquanto isso, pessoas podem estar morrendo por ausência dessa proteção. E, por isso mesmo, Martins, é que essa luta é uma luta permanente. Eu acho até que Magda e Valdete não falaram coisas tão diferentes. Aqui, com todo respeito à fala da Magda. A Valdete tratou de uma perspectiva mais geral de que a classe trabalhadora nunca teve reconhecimento pleno dos direitos, que seriam os direitos de uma dignidade plena ou de uma dignidade efetiva. A Magda faz uma observação de que direitos existiram, foram boicotados, mas que todos aqueles presidentes ou todas aquelas figuras políticas que tentaram implantar os direitos sociais no Brasil tiveram, quando não um fim trágico, um afastamento, uma perseguição, principal isso durante o século XX no Brasil e século XXI. Os séculos XX e nesse início do século XXI. Então, eu acho que, desse ponto de vista, há um diálogo, talvez se as duas estivessem na mesma mesa, provavelmente chegariam ao consenso, no sentido de reconhecer de que dignidade plena nunca existiu, mas, por outro lado, há direitos, porque se esses direitos não existissem, se não existisse nada, a burguesia não estaria lutando sistematicamente para podá-los, para eliminá-los. É por isso que a palavra de ordem no Brasil, nas últimas décadas, é só uma por parte das classes dominantes. Reformas, reformas, reformas. Essa doença permanente de reformas. Mas que reformas são essas? Reformas do Estado, reforma administrativa para acabar com os direitos dos servidores públicos, para precarizar todas as relações no nome do serviço público e privatizar as funções essenciais do Estado. Toda a reforma administrativa defendida pelo Sistema Globo de televisão, pelo mercado, ou seja, pelos seus porta-vozes do mercado, são sempre nesse sentido de uma reforma administrativa para acabar com o serviço público, para generalizar a rachadinha. É para isso que eles devem. É o fim do Estado. A reforma previdenciária é a reforma para retroceder 80, 100 anos atrás. É acabar com os regimes previdenciários público e privado. É acabar com o regime do INSS, é voltar, ou seja, é uma luta permanente por dinheiro. É uma luta para tornar isso aqui, o que a Unicamp, os professores da Unicamp, da economia, costumam utilizar essa expressão, que isso aqui era um grande fazendão até o início do século XX, é voltar a ser um fazendão. É uma reforma tributária para privilegiar os ricos, para não pagar impostos. É uma reforma política eleitoral para preservar as balizas das elites, o poder das elites, de continuar com seus mandatários.
É uma reforma trabalhista que se apregou no Brasil há 20, 30 anos para eliminar direitos dos trabalhadores, em nome de uma tal flexibilização do direito do trabalho. Portanto, Marcos, Aline, o que se fala no Brasil, na verdade, em termos de reformas, são reformas para o capital, são reformas para o mercado. Não são reformas, como diz o nosso colega Jorge Luiz Souto Maior. São, como diz o professor Ricardo Antunes, são contra-reformas. Significa o quê? Uma luta permanente por acumulação de riquezas, dizimando o papel público do Estado e dizimando direitos sociais. Essa gente, essas elites, elas nunca tiveram no Brasil nenhum pudor. Se elas tiverem que entregar o poder para os neofascistas, apoiarão os fascistas. Qual foi a experiência do século XX? Quando a burguesia se agarrou ao nazifascismo em países como a Alemanha e a Itália. Qual é a experiência vivida no Brasil dos últimos anos? Qual foi o papel das elites para chegar a esse ponto que chegamos no Brasil? Então, eu digo que o capital não tem nenhum pudor em se abraçar às correntes políticas mais retrógradas, desde que o lucro esteja garantido. Agora, chega um determinado momento de que o nazifascismo já amedronta, já pode ser um empecilho para a crescente. Aí, rapidamente, essas forças começam a fazer acenos para a retomada de um papel mais moderado. Então, as elites econômicas no mundo e no Brasil, porque, afinal, o que ocorre no Brasil, dentro de um processo de globalização e de uma economia que ainda tem muita dependência, é fruto dessas aspirações mais selvagens do capital. E, nesse sentido, portanto, o que ocorre no âmbito do Supremo Tribunal, especificamente, é uma receptividade da agenda neoliberal que é apregoada no Brasil dia e noite, pelos grandes meios de comunicação e por os seus agentes, especialmente nos meios de comunicação de massa, que só falam em reformas, 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 reformas. É a captação desses agentes públicos do Estado, no Supremo, em outros tribunais, de todo esse manancial voltado para eliminar conquistas da classe trabalhadora. Mais uma demonstração de que, mesmo com todas as nossas gigantescas desigualdades sociais, por força da luta da classe trabalhadora, ainda foi possível, durante o século XX, consagrar direitos sociais contra a vontade das elites. E agora o que se pretende é voltar ao estado do fazendão do início do século XX, com outra roupagem, porque as condições, evidentemente, foram alteradas. E, nesse sentido, como disse a Magda, não é um bloco monolítico, mas é uma expressiva maioria do Supremo Tribunal Federal que abraça esse ideário neoliberal, que muda as concepções do próprio Supremo Tribunal Federal, que, ao longo de sua história centenária, sempre foi um tribunal conservador, um tribunal moderado, um tribunal que, nas grandes disputas políticas de classe, sempre esteve ao lado da classe dominante. Claro, foi assim em 36, 37, foi assim em 64, foi pós-64, foi pós-Constituição. Nos grandes embates políticos, o Supremo Tribunal sempre foi, majoritariamente, um Supremo de classe dirigente. E aí, o problema é que esse Supremo dos últimos anos, notadamente a partir de 2013, é um Supremo declaradamente inimigo dos direitos do trabalho. É um Supremo que vai romper com a própria jurisprudência moderada, construída entre 88 e 2005, que é um Supremo que não deu cumprimento a alguns mandamentos e princípios constitucionais, não reconhecemos, quanto ao direito de greve, quanto à proibição da dispensa arbitrária, quanto ao aviso prévio proporcional e tantas outras garantias que ficaram na gaveta.
O Supremo não deu garantia, mas era o Supremo que, na contramão do neoliberalismo do TST dos anos 90, cassou, reformou várias decisões do TST, em direito individual e direito coletivo do trabalho. Muitas das decisões do TST foram reformadas. Quem não lembra da substituição processual? Quem não lembra dos turnos ininterruptos de 6 horas? Quem não lembra da terceirização, que não julgava essa matéria, mas pelo menos dizia que ela não era constitucional e deixava lá a jurisprudência mais moderada do TST, assim como negociado sobre o legislado. O Supremo que derrubou, doutor Marcos, a obrigatoriedade de passagem pelas comissões de conciliação prévia. Foi esse Supremo que tinha liderança naquela época, talvez a voz mais influente de Sepúlveda Pertence, que continha alguns dos ímpetos neoliberais. O Supremo que vem depois de 2007, e especialmente 2013, é um Supremo que altera a sua própria jurisprudência quanto à terceirização, negociado sobre o legislado, prescrição do FGTS. É um Supremo que, por maioria, diga-se de passagem, 8-3, e muito raramente 7-4. Na maioria dos casos, 8-3. Na terceirização, 7-4. Obrigado, Bart. 7-4. É um Supremo que rompe com a sua própria jurisprudência. Eu poderia dizer apontar, justificar, mas não há tempo. A Magda já tratou, diz, para mim, a decisão que mais impacta nesse conjunto as relações de trabalho no Brasil é a terceirização generalizada. Mas não dá tempo para explicar. Para mim, é de maior impacto, porque, afinal, o Supremo está trabalhando com esses processos, mas todos os processos com caráter vinculante. Ou seja, elas repercutem sobre os processos imediatos em curso, mas elas alteram as relações de trabalho do presente e do futuro, que vão se moldar por essa dinâmica da precarização e da generalização das práticas devastadoras de direitos do trabalho, incluindo a terceirização, negociado sobre o legislado, as fontes de custeio sindical, quase todas elas podadas, não só o controverso imposto sindical, por lei ordinária e não por lei complementar, mas também outras fontes de custeio minadas sistematicamente, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho, em nome do uso de uma teoria consequencialista do direito, porque se diz que a Justiça do Trabalho examina qualquer causa de modo protetivo aos direitos dos trabalhadores, por isso é necessário retirar a competência da Justiça do Trabalho. Foram, no mínimo, 10 matérias de competência retiradas, embora a emenda 45 tenha caminhado em uma outra direção. A suspensão do texto constitucional durante a pandemia. A Constituição diz que não pode haver redução de salário sem prévia negociação coletiva. Esse texto constitucional foi suspenso por uma medida provisória e referendado pela maioria, e não a unanimidade do Supremo Tribunal Federal. E eu diria que, do ponto de vista de violência processual, de inovação de procedimento, nada supera o fim da taxa de juros e da correção monetária para os débitos trabalhistas. Não há tempo para discutir essa matéria, porque nós até discutimos, mas nada é tão inovador fora dos limites da lei. E nós sabemos que as ações de controle concentrado, você pode incidentalmente declarar a inconstitucionalidade de uma norma que não esteja em discussão. Mas não é o caso aqui. A discussão aqui era a correção monetária, e os juros veio para cá. E foi afastada uma norma legal sem pronunciar sua inconstitucionalidade quanto aos juros de mora. E uma inovação completa, a modulação foi tão violenta quanto. Na prática, isso, sabe o que significa isso, meus caros? Segundo uma corretora já do mercado imobiliário, mais de 600 bilhões de reais somente para os processos que estão em andamento. Na minha pesquisa, eu ainda fui modesto por aquilo que a Justiça do Trabalho entrega anualmente. Falei, de 30 vai cair para 15 bilhões. Mas no conjunto de milhares de processos, isso pode significar 600 bilhões de reais que o capital vai ganhar. Pois bem,
Alguns colegas dizem, olha, mas não é tudo, não é tanto assim. Em área de segurança do trabalho, o Supremo tem tomado cuidado no amianto, na proibição do trabalho das lactantes em atividades insalubres, no reconhecimento da responsabilidade objetiva em atividade considerada de risco. Eu digo, há limites para tudo na vida. Essas matérias impactam. E nessas matérias, o Supremo tem sido mais cauteloso. Nessa matéria especificamente de segurança e saúde do trabalho, mas toda matéria de direito do trabalho é segurança e saúde, porque a terceirização mata e mutila. Agora, aquelas que causam impacto mais evidente, divulgação e restrição de crédito para os escravocratas. Chegou em algum momento o Supremo dar uma liminar, derrubando tudo, mas, ao final, uma outra ação, o Supremo disse que era constitucional. O que eu digo em relação a essas decisões, que se constituem um ponto fora da curva, além de tudo ter limite na vida, além disso impactar demais na própria imagem do tribunal, é de que isso não mexe no que é substancial, no lucro. Mexe no lucro, mexe na relação de ganhos, de mais valor, mas não é o substancial como é a terceirização, como é o negociado sobre o legislado, como é o fim da taxa de juros da correção monetária. Isso sim tem expressão monetária diferenciada. O Supremo é também um cuidadoso em parte, quando se trata especificamente de direito da mulher, ainda bem. Intervalo está lá para ser julgada do 384, mas já houve o julgamento, só foi anulado por uma questão formal de não intimação do advogado. O Supremo já declarou que aquela norma do 384 foi recepcionada pela Constituição de 88. O Supremo, desde 88, e continua, até esse de hoje, que é conservador, continua dizendo que a dispensa de empregada grávida, portadora de estabilidade constitucional, portanto, nesse caso, há a responsabilidade objetiva do empregador, não precisa comprovar que o empregador tinha ciência, isso é antigo. Então, o Supremo tem alguma cautela quando o acidente de trabalho é muito visível, quando a ofensa é muito visível. Vou concluir. E com os direitos da mulher, mas no geral, naquilo que é de expressão econômica, o Supremo, a maioria do Supremo, tem decidido contra os direitos dos trabalhadores. Na minha pesquisa, eu levantei 60 grandes temas. Em 57 deles, as decisões foram desfavoráveis aos direitos do trabalho. Em 57 de 60. Esse quadro já foi ampliado com as decisões de 2021. Para se ter um exemplo que essa questão é a questão de classe e econômica, dizem que o Supremo é muito avançado em direitos civis e políticos. Concordo com algumas decisões importantes. Mas, quando é direito econômico, a privatização foi para o Supremo diz que não precisa de ato legislativo para aprovar a privatização federal nos estados ou no Distrito Federal. O Supremo decidiu que a autonomia do Banco Central é constitucional. A quem serve a autonomia do Banco Central? Ao mercado financeiro, e não ao Estado. Então, nós estamos diante de algo, Marcos, para concluir, que eu tenho denominado de justiça política, com base em um autor alemão, Otto Kirchheim, que trabalha com justiça política não no direito do trabalho, e eu transplantei para o direito do trabalho a partir das premissas do uso invertido do direito. E aqui o Supremo subverte completamente a principiologia que orienta o direito do trabalho, a principiologia constitucional. O que o Supremo decide todos esses casos é de que não há princípios do direito do trabalho, há princípios para o mercado, a ponto de uma ação de direitos fundamentais ter se tornado um veículo para eliminar direitos do trabalho. A DPF que o Dr. Marcos gosta tanto, motivo de seus estudos, de suas preocupações. A DPF serve para terceirização generalizada, a DPF serve para estatal pagar suas dívidas por precatório, a DPF serve para a não ultratividade das normas coletivas. O ministro Marco Aurélio tomou um susto no Supremo na decisão da terceirização, mas uma DPF usada para retirar direitos dos trabalhadores, ele diz algo parecido. Uma DPF servindo ao contrário do artigo 5º dos direitos, para retirar direitos fundamentais. Então, nós estamos diante, na verdade, de uma inversão daquilo que o Kirchheim diz com desvirtuamento
na aplicação do direito, manobras, seletividade das decisões judiciais, diz o Kirchheim no seu livro, e ele faz um elenco de premissas para falar em justiça política no campo penal e processo penal. Eu trago para o direito do trabalho. Nós estamos, portanto, diante de um lawfare contra o direito do trabalho, um lawfare de classe. E por isso é que somente a luta social resolve, doutor Martins, concluindo. É por isso que a classe trabalhadora deveria, ao contrário dos golpistas, que querem quebrar a institucionalidade democrática, devem todos dizer ao Supremo que as suas decisões rasgam direitos sociais. Mas não é com o golpe, não é fechando o Supremo como quer a direita nazifascista. Não é disso que se trata. Mas é por isso que é importante que a classe trabalhadora fizesse o mesmo papel digno dos índios e fosse lá e dissesse: olha, vocês estão acabando com os direitos sociais. É importante. A nós resta o papel crítico, mas não só o papel crítico, o papel de, no dia a dia, enfrentar essas decisões, questioná-las, porque essa sociedade é uma sociedade da democracia formal burguesa, mas é uma sociedade que permite, sim, o conflito, o contraditório e o enfrentamento, especialmente quando a Constituição da República de 88 caminha em outro sentido. É uma Constituição da democracia formal burguesa, mas é uma Constituição que, em vários momentos, é declaradamente antiliberal. Não é a leitura predominante do Supremo Tribunal Federal. Longe disso. Tomara que o voto da ministra Rosa Weber torne-se, nessa matéria, algum dia, o voto vencedor, porque é digno de nota as aulas e lições que são deixadas, mas que os seus colegas, com certeza, não emprestam tanta relevância. Porque, se não é monolítico, nós temos, sim, votos, 3, eu poderia citar 3 votos que decididamente se opõem. Rosa Weber, em primeiro lugar, ministro Fachin, nem sempre, mas a maioria das vezes, Sempre. e o ministro Lewandowski, que é um moderado por excelência, mas que não permite exageros, que não permite os exageros da destruição do direito do trabalho. Portanto, até dentro do Supremo, alguma chance para a discussão, para a boa discussão. Eu agradeço a todas e todos, agradeço ao Mate e peço desculpas, doutora Aline, por ter me extrapolado um pouquinho mais, mas eu quero dizer que nós estamos nessa luta, em defesa da Constituição de 88. Como dizem alguns hoje, lutar pela Constituição do Brasil, de tantos retrocessos políticos, econômicos e sociais, é quase um ato revolucionário. Muito obrigado. Obrigado, João. Excelente. Me permite, Márcio, só uma complementação rapidinha. Eu não sei se o Grijalbo concorda. Eu tenho integral acordo com tudo que o Grijalbo falou. Bom, sempre tive, tá? Mas eu não sei se o Grijalbo concorda com o que eu vou dizer agora. Quando os interesses privados subjugam o sentido do público, a perda de direitos vem pela via da interpretação. E essa não precisa PEC, né? Haja vista a 936 e a possibilidade da redução salarial com acordos individuais, né? Então, só complementando aqui essa reflexão. É isso. É o que nós estamos. Acho que a reflexão que nós podemos tirar aqui, para concluir, para já passar para a nossa conferência de encerramento, é a disputa de interpretação, sim. Uma disputa de interpretação, inclusive no paradoxo, porque é paradoxal você ser garantista no direito penal, dizendo que ser efetivo os direitos fundamentais e desconstruir os direitos sociais. Isso é um paradoxo. E aí eu estou falando de Gilmar Mendes, de Fachin e de outros que fazem grandes discursos ao garantismo, ora social, mas punitivismo penal, ou ora no garantismo do direito penal e punitivismo dos direitos sociais. Ou seja, nós precisamos lutar para fazer a ruptura do fundamentalismo hermenêutico do Supremo Tribunal Federal. Então, quero agradecer aqui, vou passar já... Mas, espera aí, eu posso fazer uma homenagem? Eu estou vendo aqui a nossa anticandidata. A nossa anticandidata ao Supremo Tribunal Federal. Veja lá, que maravilha! Parabéns, doutora Soraya, viu? Parabéns.
Que bom, Soraya, te ver aqui. Muito bom. Parabéns. Bom é para mim estar aqui entre tantos gigantes, tantas gigantes. Parabéns, doutora Soraya. Satisfação conhecê-la telepresencialmente. Já conhecia de outras oportunidades. Agora telepresencialmente. Então, agradeço aí a Magda, o Djalma, foi excelente, assim, os comentários são os melhores, né? Já passando, porque nós estamos com atraso aqui para passar para a doutora, quero apresentar a nossa mediadora, que é a doutora Gláucia Nascimento, uma amiga, colega, advogada preta, presidente da Comissão de Relação de Ético-Raciais do MAT, embaixadora meu curso, integrante do Conselho Fiscal da SAERJ, diretora de comunicação do IPPEA, membro do GT Mulheres Negras da OAB Mulher do Rio de Janeiro e da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro. Quero passar a palavra para apresentar a nossa querida anticandidata, que está revolucionando políticas públicas, sistema de interpretação, as hermenêuticas que precisamos tanto com efetividade e, principalmente, revolucionando o Distrito Federal, o sistema político da OAB.